Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova playlist de mecânica quântica, onde nesta aula nós vamos fazer uma estimativa, né, do limite quântico de temperatura. Tá? Então, em resumo, pessoal, você sabe que todo o sistema físico, né, quem já tem ciência desse conceito, né, do conteúdo, né, o sistema físico ele pode se comportar de uma forma clássica ou de uma forma quântica. E aqui o papel dessa aula é justamente como é que você pode fazer uma estimativa para distinguir, né, se um sistema físico ele é clássico ou quântico a partir da temperatura. Tá? E aí eu vou fazer dois casos, né, tratando sobre sólidos, líquidos e gases, perfeito? Então no caso 1 eu vou tratar aqui o caso de sólidos e líquidos. Tá? O sólido é muito parecido com o comportamento o líquido, desculpa, né? É muito semelhante ao comportamento com o sólido, exceto, claro, por hélio, né? Abaixo de 4 Kelvin, tá? Então, a gente sabe, né, dos postulados de de Broglie, né, que o comprimento de onda de uma partícula ele pode ser relacionado com o seu momento. Né? Então, a dualidade onda-partícula mora exatamente na relação de de Broglie, onde lambda é o comprimento de onda, h é a constante de Planck, e P é o momento linear da partícula. Tá? Então, para um sistema quântico, para um sistema físico ser considerado quântico, esse comprimento de onda lambda tem que ser maior que D, onde esse D é o tamanho característico, né, nesse caso aqui, do teu sólido. Tá? Nós sabemos também que da mecânica estatística, né, que a energia cinética média, né, que em geral na mecânica clássica é mv²/2, ela pode ser escrita em termos do momento, né? Lembrando que o momento é massa vezes velocidade, você pode substituir aqui exatamente nesse termo de v², multiplicar por mc m baixo. mc m baixo vai ficar m²v², que é o p ao quadrado, momento linear ao quadrado, sobre 2m. Então, a energia cinética média é exatamente 3/6 de kBt, onde kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Então, isso aqui lá da mecânica estatística, a energia média cinética é 3/6 de kBt. Tá? Então, daqui você pode isolar o P, né, e simplificar o M e encontrar uma relação entre a constante de Boltzmann e a temperatura, dado por essa expressão. Então, vou aguardar ela aqui por um momento. E aí eu vou continuar aqui. Então, para um sistema quântico, né, ser considerado quântico, um sistema físico, né, então esse lambda, né, tem que ser maior que D. Tá? Esse D é o tamanho característico da tua amostra, no caso de um sólido. Então, lambda é H sobre P, maior que D. Então, você vai substituir no lugar de P exatamente essa expressão que você pode obter da mecânica estatística. E aí você continua a relação, substitui o P aqui, faz simplificação. Então, você pode isolar o T, que é a temperatura aqui. Ó. Então, a tua inequação vai ficar, a resposta final fica a temperatura T é menor que 1 sobre 3m, né, que é m a massa da partícula, Kb, né, que é a constante de Boltzmann, H a constante de Planck, e D é o parâmetro, né, o tamanho característico do teu material. Né? Tudo isso elevado ao quadrado. Então, vamos fazer a análise agora para o primeiro elemento. Né? Antes de fazer a análise do primeiro elemento, né, sólido, lembra que a constante de Planck é 6.63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. E a constante de Boltzmann, tudo no SI, tá? É 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 metro quadrado, quilograma por segundo quadrado, Kelvin. Tá? Então, vamos fazer a análise desse resultado para o primeiro sólido, né? No caso aqui, o sódio. Né? Então, o número atômico do sódio, veja, para usar essa expressão, eu preciso saber da massa, a massa atômica da tua amostra, e preciso saber também do tamanho característico, né, desse material. Então, o tamanho característico para o sódio, né, é uma relação basicamente com o volume, né, que ele ocupa, né, é 0,3 nanômetros, tá? Convertendo para metro, daí esse resultado aqui. Tá? A massa atômica do sódio é 23 unidades de massa atômica, ou 3,82 vezes 10 elevado a menos 26 kg. Né? Existe uma relação entre unidade de massa atômica e quilograma, que é dada por essa relação aqui de baixo. Então, se você substitui D e M exatamente nessas expressões aqui, D e M, a constante de Boltzmann e o H, você pode concluir que a temperatura para o nosso núcleo de sódio, né, o núcleo de sódio tem que ser menor que 3 Kelvin. Então,
Isso é um resultado bem interessante, né? Eu vou já deixar mais claro o porquê, né? Então veja, para o núcleo atômico do cálcio ser considerado, né, que ele é sólido aqui, tá? Para o núcleo atômico do sódio sólido ser considerado um sistema quântico, você tem que ter a temperatura, né, tem que estar abaixo, né, menor que 3 Kelvin, tá? Lembrando que a menor temperatura é o zero absoluto, e o zero absoluto é menos 273 graus Celsius ou 0 Kelvin, tá? Uma outra observação é que para você conseguir pegar um sistema, por exemplo, um núcleo atômico, e baixar a temperatura dele, né, porque isso aqui é bem próximo do zero absoluto, né, 3 Kelvin, para você fazer isso você pode utilizar, por exemplo, né, o hélio líquido, né, para resfriar certas amostras. Então, esse tipo de material, né, você consegue fazer esse tipo de resfriamento, tá? Se você agora pegar os elétrons livres desse sódio, né? Então, em geral, aqui esse sódio sólido ele tem elétrons livres, né? Então, se você, sabendo que a massa do elétron, né, é 9,11 vezes 10 a menos 31, e você pode substituir aqui a massa do elétron, esse tamanho característico, H, e fazer o cálculo relativo usando essa inequação, você pode mostrar que a temperatura desses elétrons livres no sódio tem que ser menor que 1,3 vezes 10 a quinta Kelvin, ou seja, aproximadamente aí 100 mil Kelvin. Então, toda temperatura menor que 100 mil Kelvin, esse elétron livre ele é considerado quântico e não clássico, tá? Para você ter uma noção, né, desse valor aqui, dessa magnitude, a temperatura do Sol é aproximadamente da superfície 6.000 Kelvin, e essa temperatura aqui ainda é maior, né? Ou seja, menor que 100.000 Kelvin, o elétron que está, por exemplo, na superfície do Sol, ele pode ser considerado um sistema quântico, tá? De acordo com esse resultado. A temperatura ambiente, né, em geral, né, se você considerar a temperatura aí em torno de 30 graus, né, se você fizer a relação entre temperatura Celsius e Kelvin, né, você colocar o fator de 30 aqui, 30 graus Celsius, com mais 273, você vai encontrar que a temperatura ambiente é em torno de 300 Kelvin, ou seja, elétrons livres, a temperatura ambiente, né, no nosso dia a dia, esses elétrons livres são considerados o que? Quânticos, tá? Já o sódio, ele só é quântico a uma temperatura abaixo de 3 Kelvin, né? Então isso é uma estimativa de resultados aí interessantes. Então, em resumo, né, desses dois resultados para os sólidos, elétrons livres, né, sempre são quânticos, né? A rigor, né, porque essa margem aqui, essa equação mostra que tem que ser menor que 100 mil Kelvin. E mesmo o Sol, que é a nossa estrela, mesmo lá os elétrons ainda são quânticos, tá? Em outras situações, em geral, também serão, tá? Já o núcleo, por exemplo, do sódio e outros núcleos, se você fizer análise, você vai perceber que o núcleo de um sólido, né, de um elemento químico, nem sempre ele é quântico, né? Existem certas restrições. No caso, para o sólido tem que ser menor que 3 Kelvin, tá? Continuando a análise agora para gases, tá? Então vamos fazer análise semelhante aqui para gases. Então, para gases, pessoal, vamos considerar duas situações, né? Primeiro, para o hidrogênio no espaço sideral, né? Fora da atmosfera, fora da Terra, aí no meio interestelar, tá? Então, esse hidrogênio no espaço sideral, primeiro, ele está uma distância D característica, né, de 1 centímetro. E 1 centímetro você convertendo para metro, 10 a menos 2. A massa atômica do hidrogênio é uma unidade de massa atômica, convertendo para quilograma, basta multiplicar por 1,6 10 a menos 27 quilos. Se você pegar todos esses valores e substituir na nossa inequação para o caso 1, que nós já obtivemos, né? Aqui as constantes Boltzmann e constante de Planck, você encontra que a temperatura do hidrogênio no espaço sideral tem que ser menor que 6,4 vezes 10 a menos 14 Kelvin, ou seja, para o hidrogênio ser considerado, o hidrogênio no espaço sideral, para ele ser considerado um sistema quântico, a temperatura tem que estar muito próximo do 0 Kelvin, tá? É a temperatura ambiente, a temperatura onde esse gás hidrogênio está inserido, né? Então, no espaço, né, o hidrogênio está a uma temperatura em geral de 3K, ou seja, 3 Kelvin.
muito acima do valor que ele deveria ser para ser considerado no sistema quântico. Ou seja, em resumo, o hidrogênio no espaço sideral a 3 Kelvin ele não é considerado um sistema quântico, tá? De acordo com a nossa análise, perfeito? Vamos agora, por fim, fazer a análise do caso ideal. Um gás ideal, a gente sabe que as equações aí do gás ideal é PV KBT, né? N é o número de moles, K é a quantidade de Boltzmann, MT temperatura, P pressão e V volume. V sobre N, né? Se você passar esse N para cá, V sobre N é o volume molar. Então, dessas duas relações, você pode substituir aqui, isolar o volume molar em termos de P, KBT, né? Quanto é que vai dar? Você vai obter que o volume molar é KBT sobre P, que é a pressão. E aí, lembrando que o gás ideal, esse tamanho característico D aqui, ele elevado ao cubo é basicamente o volume molar, né? Então, ou seja, D é igual a V elevado a 1/3, tá? E aí a gente sabe que para um sistema ser quântico, primeiro que esse lambda, né, lá da relação de Planck tem que ser maior que D, né? E aí você tem que o lambda, nós já obtivemos no caso 1, é dado por essa expressão, maior que D. E esse D, quanto é que vale? Ele vale V 1/3, né? Volume molar elevado a 1/3. Mas quem é o volume molar? É essa expressão. Então, vou substituir aqui e isolar o T, que aparece tanto aqui quanto aqui, ó. Então, quando você isolar o T, a temperatura, você encontra uma relação para o gás ideal, a temperatura tem que ser menor, né? Tem uma inequação, a temperatura tem que ser menor que 1 sobre Kb, né? Que é a quantidade de Boltzmann, H ao quadrado sobre 3m. Tudo isso elevado a 3/5 vezes a pressão elevada a 2/5. Então, essa é a relação para o gás ideal, né? Para o sistema ser considerado quântico, vai depender da massa e da pressão. Então, algo interessante de se concluir dessa expressão é que quanto menor a massa, maior a margem, maior essa temperatura aqui, ó. Então, para um sistema ser considerado quântico, você quer que a massa da amostra, né, desse gás tem que ser muito pequena, para garantir aqui que essa temperatura aumente e aumentar, esse resultado tem que ser menor que isso. E a pressão também tem que ser alta. Uma pressão grande também vai favorecer para o nosso sistema ter mais chance de ser considerado quântico, tá? Então, para o gás hélio, né, no nível do mar, então no nível do mar a gente tem a pressão de 1 atm, 10 a pascal, e a massa atômica do hidrogênio é 4 unidades de massa atômica, ou convertendo para quilograma esse resultado. Quando você substitui tudo isso aqui, né, com as constantes K e H, você encontra que para o hélio ser considerado um sistema quântico no nível do mar, né, a temperatura tem que ser menor que 3 Kelvin. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.